E aí? Bem-vindo ao Vale, tudo bom? Essa é a segunda parte que a gente vai fazer do vídeo sobre a ideologia da ideologia de gênero. E eu vou finalizar aí um daqueles pontos que eu estava comentando no primeiro vídeo. Que o estudo de gênero na escola, ele proporciona a modificação da orientação sexual da criança ou adolescente, né? Bom, a partir do momento que você afirma que ter aulas sobre gênero e sexualidade pode fazer com que a criança e adolescente possa modificar o seu desejo, né, a sua orientação afetiva e sexual, você está dizendo para si mesmo que sua heterossexualidade é muito frágil, tão frágil ao ponto de que só precisa de um pequeno estímulo que faz com que ela se modifique. Recebeu informação sobre gênero e sexualidade, né? Assistir um filme com temática LGBT, assistir uma novela que fale sobre essa temática. Qualquer estímulo, o mínimo possível, seria o suficiente para essa natureza, essa coisa inata que a pessoa nasceu, seja desmanchada. O que tem de errado nessa discussão é o fato que todas as pessoas que têm uma orientação sexual diferenciada da maioria, todas essas pessoas nasceram em famílias heterossexuais. Ou seja, o gay e a lésbica, eles nasceram numa família onde tem o pai e onde tem a mãe. Então, desde pequenos, eles receberam o mesmo estímulo, o estímulo para a heterossexualidade. Então, se o suficiente para alguém adquirir uma orientação ou um desejo específico, o necessário é só conviver com essa mesma realidade, então, por que existem pessoas homossexuais e bissexuais? Ora, não deveria não existir, afinal de contas elas recebem os mesmos estímulos dos heterossexuais. Por que os filhos de casais homoafetivos tendem, em sua esmagadora maioria, crescerem e serem heterossexuais? Eles não deveriam, por tabela, também serem homossexuais? Me parece que a realidade é bem diferente do discurso que a maioria defende. A questão da orientação sexual é tão complexa quanto a questão do gênero que a gente falou no vídeo anterior. Então, ela não pode ser escolhida ou decidida de maneira tão aleatória, da mesma maneira que o gênero não pode ser escolhido de maneira racional e aleatória, né? Tanto a orientação sexual, que é o desejo que nós direcionamos a outra pessoa, um desejo afetivo sexual, quanto o gênero, que é a maneira como nos reconhecemos, nos sentimos e nos expressamos, ambas sexualidades são complexas e dependem de vários fatores que vão sendo construídos com o passar do tempo e na maioria das vezes estão ligadas a questões inconscientes nas quais a gente não escolhe de maneira racional. E a minha experiência é que todas essas aulas de gênero não têm modificado a orientação de ninguém. Pelo contrário, a gente vê, na verdade, uma modificação na consciência dessas pessoas, onde eles se tornam mais tolerantes, mais respeitadores da diferença, mais entendedores da sua própria sexualidade. Mas modificar a sexualidade de alguém, até agora eu estou esperando acontecer, não vi ainda não. O último mito que eu vejo as pessoas falarem sobre os estudos de gênero, quem educa são os pais, a escola só tem que formar. Essa frase é usada para justamente alegar que a escola não deve tratar de temas que eles não querem. A gente não pode simplesmente reduzir a educação na escola apenas a aprender a ler, escrever e a calcular. Porque aí você só cria pessoas com uma técnica reduzida apenas para o trabalho, apenas para ser um operário, aquela pessoa que vai crescer, vai ter um conhecimento técnico, mas vai ter um caráter duvidoso. Quantas pessoas você vê aí no mundo que tem realmente um conhecimento gigantesco, mas são pessoas sem nenhuma ética, são pessoas preconceituosas? Quantas vezes você já viu médicos que não têm ética na sua profissão? Então ele tem todo o conhecimento que o curso que ele fez proporciona, mas como pessoa, como ser humano, como cidadão, é uma péssima pessoa, porque ela não aprendeu valores realmente significativos para o bem-estar de uma sociedade. Quantos políticos nós temos no nosso país que fizeram universidade, tiveram grandes formações nas melhores escolas, mas isso não impediu que elas tendessem a um caráter duvidoso, tendessem à corrupção. Não é só ter conhecimento sobre matemática, português, química,
biologia, etc. Não é só ter esses conhecimentos técnicos. A escola, já diziam os gregos, os filósofos gregos, e entre outros filósofos de outros períodos históricos, a escola também é um espaço de adquirir ou ampliar uma consciência maior, um senso mais crítico sobre a realidade. E dentro dessa discussão crítica, né, do desenvolvimento do nosso senso crítico e da nossa consciência, a escola também tem que formar essa consciência, não dizendo aos adolescentes, aos estudantes o que fazer, mas apresentando a eles uma diversidade de pensamentos e de reflexões e deixar que eles mesmos construam o seu próprio pensamento. Portanto, falar sobre gênero e sexualidade na escola não é algo fora do papel da escola. Então, tirando todos esses mitos, né, essas incoerências em relação ao que é o estudo de gênero nas escolas, o que de fato os estudos de gênero propõem para a educação. Fiz uma listinha com alguns pontos que está aqui no meu caderninho. Então, primeiramente, igualdade de oportunidades. A escola, quando ela começa a desenvolver uma consciência sobre a questão da sexualidade e do gênero, todas as pessoas ali envolvidas, os alunos, passam a ter as mesmas oportunidades. Então, a oportunidade que pessoas um pouco mais diferentes da maioria possam se expressar como realmente são, que não precisam se esconder ou serem submetidas a bullying, a desrespeito, como a gente vê na maioria das vezes. Então, o respeito às diferenças, isso é fundamental, né? Eu acho que a aula toda de gênero tem que girar em torno da ideia de respeito, que as aulas de gênero possibilite que esses alunos compreendam a si mesmos, né? Compreendam os desejos, compreenda o que está passando na sua própria cabeça, compreenda as suas relações sociais ali dentro da escola, compreenda o seu próprio corpo. E aí a gente pode abrir aí com uma série de temáticas que podem ser trabalhadas. Eu anotei até aqui algumas. Adorei esse caderninho, né? Ele é bem discreto. Achei bastante adulto. Eu gosto disso. É muito adulto. Só surupinha, tiro leve surupinha. Então, um dos temas que você pode tratar é as diferenças entre homens e mulheres. Porque a ideia de gênero não é dizer que homens e mulheres não têm diferenças nenhuma, que todo mundo é a mesma coisa, de forma alguma. Se reconhece essas diferenças claramente, né? E cabe a gente entender essas diferenças. E aí você pode utilizar a disciplina de educação física, não encarar essas diferenças como aquele que tem as qualidades masculinas é superior, aquele que tem as características femininas é inferior. Ou seja, o professor, o educador de educação física, pode ressaltar essas diferenças, né, físicas, mas sem torná-las hierarquizantes. E entender que nem sempre essas características são evidentes. Onde você vai encontrar meninos que vão ser um pouco mais frágeis, um pouco mais sensíveis, e meninas que vão ter uma disposição física bem maior do que a maioria das meninas. Então isso vai ser super normal e direcionado à questão do respeito entre essas diferenças. Também se pode falar um pouquinho sobre a questão de machismo, feminismo, homofobia, transfobia. Eu não vou especificar bem o que são esses temas, porque eu vou fazer vídeos sobre eles separadamente. O tema afetos e relacionamentos também é fundamental dentro dos estudos de gênero. É necessário, né, que você também discuta essa questão do afeto, porque a gente vive hoje numa época em que essa geração de jovens eles estão muito vinculados a uma relação amorosa que não tem um afeto, né? É uma coisa um pouco superficial, baseada mais em beleza física ou porque essa pessoa é mais popular. E na verdade como lidar com o afeto, né? Com a paixão, com o sentimento de perda, com o levar o não fora, com a questão de como lidar com as diferenças do relacionamento. Essa questão do afeto também é algo discutível, né? Não é dizer a eles o que fazer, mas trazer para a vida deles e para a experiência que eles estão tendo com seus próprios afetos outras visões, para que eles possam refletir e amadurecer a sua maneira de lidar com os próprios afetos. Falar também sobre o tema da vida sexual e a responsabilidade de iniciar uma vida sexual cedo. Eles geralmente não recebem essa educação em casa e precisam falar um pouquinho sobre isso, né?
E nesse ponto, gente, eu volto àquela discussão de que a escola só deve formar, porque quem educa é a família, os pais. Mas será mesmo? Porque o que a gente vê nas escolas é que essa geração não tem a mínima noção de lidar com a sua sexualidade. Você vê adolescentes muito cedo começando a sua vida sexual sem nenhuma responsabilidade sobre isso, sem nenhuma consciência em relação a isso, dos riscos. E eu não estou falando aqui de riscos apenas a questão de uma gravidez ou de uma doença sexualmente transmissível. Os riscos mesmo de lidar com o próprio afeto, com o próprio desejo, de construir uma sexualidade saudável. Os pais dizem que falam com os filhos sobre sexualidade, mas a gente sabe que a maioria nem discute essas questões. A gente vê que os alunos realmente querem discutir isso porque sabem que não tem espaço dentro de casa para falar desse assunto. E não adianta você, papai, você, mamãe, tentar educar o seu filho como você foi educado quando você era adolescente. A sua realidade de 30, 40 anos atrás é totalmente diferente da realidade desses jovens atualmente. Eles lidam com a sexualidade a partir do excesso de informação e do acesso grandioso que eles têm sobre esse assunto. Se você fizer uma pesquisa bem profunda, você vai perceber que hoje todos os adolescentes, em quase 100%, eles têm acesso à pornografia, a todo tipo de nudez e de atos sexuais explícitos. Isso através do celular, através da internet, em todos os lugares, através do conteúdo que o amigo tem. Ele vai encontrar uma forma de ter acesso a tudo isso, porque isso está em todos os lugares. Então, se você realmente quer educar seu filho de verdade, você vai ter que mudar a sua tática. Não é reprimindo, ou tentando, ou achando que você está afastando seus filhos de certos conteúdos. Você pode achar isso, talvez na sua frente seu filho demonstre que ele não tem acesso a nada disso. Mas ele sempre vai encontrar uma forma de ter acesso a isso, às escondidas, e você não vai ficar sabendo. Então, se você realmente quer uma boa educação, você deve estar ao lado do seu filho, orientando em todas as experiências que ele vai tendo. Então, se ele tem acesso a conteúdos que você considera próprio para a idade dele, você deveria estar do lado dele para ajudá-lo a compreender o que significa esse conteúdo, o grau de responsabilidade em cima desse conteúdo. Os adolescentes de hoje, em sua maioria, eles estão aí bitolados a uma visão, uma imagem da sexualidade que é toda construída com base na pornografia, com base no erotismo na televisão, nos bens de consumo. Então, caberia você como pai e mãe, já que você disse que educa seus filhos, estar do lado dele para orientá-lo a partir do momento que ele se depara com essas informações, com essas imagens, etc. Não é a era de esconder ou achar que está escondendo. Nós dizemos a era de estar do lado desses jovens para orientá-los mediante ao acesso do conteúdo que eles estão tendo. E a pergunta que se faz é: se realmente vocês pais educam seus filhos em casa, por que a gente vê tanto garoto, tanto adolescente do sexo masculino, que trata tão mal as meninas, que é tão machista com as meninas, tão desrespeitoso com as meninas? Eles estão aprendendo isso aonde? Porque a escola não ensina isso. E você, como pai e mãe, está fazendo o que para mudar esse comportamento do seu filho? Ou você acha que o normal de um menino é ser esse cara escroto que trata mal as meninas? Onde está também você, pai e mãe, na hora de educar a sua filha em relação ao início da vida sexual dela? Será que realmente você conversa com ela sobre isso ou você só fala que ela não deve iniciar a vida sexual? Uma vez que ela já iniciou, qual é a sua responsabilidade em relação a desenvolver uma consciência crítica da sua filha em relação a ela ter também responsabilidade sobre o seu corpo? Então, eu acredito que 97% dos pais nunca conversam sobre gênero e sexualidade com seus filhos e nunca estimulam seus filhos para terem respeito às diferenças ou construir uma consciência crítica dos seus filhos. Pelo contrário, eu acho que vocês acham que a educação é reprimir. É dizer à filha que ela não vai para a festa, que ela não pode isso, que ela não pode aquilo. E para dizer para o menino que ele pode tudo. Mas só não venha com uma menina grávida que está tudo ok. É claro que a gente vai ter aqueles pais que fazem isso. Realmente educam seus filhos, que estimulam seu filho a ter um pensamento mais crítico, mais responsável sobre o seu corpo, sua sexualidade. Então, entendendo que é necessário os estudos de gênero na escola, será que nós, aqui no Brasil, com a nossa educação ainda muito precária,
nós temos as condições necessárias, nós estamos realmente preparados para desenvolver, né, aulas de gênero e sexualidade. E é preciso reconhecer que é uma temática nova para a maioria da população brasileira, que é uma temática sensível, delicada, e eu acredito que é necessário um pouco mais de preparo dos educadores para isso. Não entra mais aqui em discussão, a meu ver, se perguntar se devemos ou não ensinar gênero e sexualidade na escola, porque para uma educação plena, uma educação completa, uma educação desenvolvida, pensada como acontece nos países de primeiro mundo, é óbvio que ela é necessária. Então isso para mim não é discutível. Mas é discutível a maneira como nós estamos aplicando. Não seria necessário a gente ter um preparo melhor desses profissionais que resolveram assumir essa responsabilidade? Como podemos tratar de gênero e sexualidade da maneira mais delicada e mais aprofundada possível, para que ela realmente atinja o seu objetivo, que é estimular um pensamento crítico, um autoconhecimento desses alunos sobre seus corpos, seus desejos, seus afetos, sobre seus relacionamentos, e o maior respeito entre as diferenças que há entre todos eles. Espero que vocês tenham gostado desses 2 vídeos sobre ideologia de gênero e entender que não há essa ideologia de gênero, não passa de um mito, né? O que há realmente são os estudos de gênero e sexualidade que existem há décadas e que em alguns países estão presentes na educação já há um tempão também. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe com seus amigos, nas suas redes sociais, mostre para quem realmente ainda tem dúvidas sobre o assunto. Dá aquele likezinho para ajudar o canal, se inscreve também no canal, seja bem-vindo ao Vale. Até mais!